Olá, aqui estamos mais uma vez. Esse trio aqui, que não é medalha de ouro nem de prata, mas nem de bronze, mas é de latão. Tem medalha de latão também, tem. Nós estamos aí. Mas se não tiver medalha, a gente faz. Pega papel alumínio, né? A Alice um dia queria medalha. Pai, eu quero uma medalha para pendurar no pescoço. Eu ando com o apito pendurado, pinto e bordo. E ela queria medalha. Aí eu peguei uma das minhas correias, até lá do Viana Júnior, foi Ah, lá é pois assim é, mesmo. né, que arrumou para mim, o amor da Mirinha. Então, até engasgou ela. Eu não, Aí eu fiz uma medalha para a Alice com papel alumínio, ficou linda, ela gostou muito. Então, nós somos medalha de alumínio. Mas estamos aí, de pé e a ordem, de prontidão, com Manuel Filomeno de Miranda, com os espíritos da FEAC, com os nossos amigos espirituais e até com os desafetos, que vêm para ver o que, é que a gente está fazendo. Vamos lá, então? Mirinha, boa noite. Verônica, boa noite. Você, internauta que está nos acompanhando, que já é habituê dos nossos 138 encontros anteriores. Você que está chegando agora, o nosso abraço fraterno. É a doutrina espírita entrando no seu lar, no seu coração, no seu pensamento, no seu, no meu, no das meninas, no de todos nós. Para quem está assistindo agora, nota 10. Para quem vai assistir depois, nota 10. Que Jesus nos abençoe e continue tendo paciência com a gente. Quem começa? Eu começo. Vamos lá, então, na mensagem número 139 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecidos estamos por mais um encontro com o Anel Flamengo de Miranda. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que recebemos, pela oportunidade do aprendizado, pelo encontro com amigos encarnados e desencarnados. Abençoe a cada um de nós, auxilia-nos para que possamos ser portadores da mensagem do bem, das vibrações de amor e de respeito para com tudo e para com todos. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meninas, suas palavras iniciais. Mirinha, começa você, depois, a hora que a Verônica entrar, ela já dá as palavras iniciais dela e já engrena a primeira. Oi, gente. Calorzinho aí tá uma beleza, né, gente? Nós estamos aqui, graças ao Senhor Jesus. Tem dia que a gente fala assim, não chega amanhã, mas chego. Não preocupa não que eu chego. Estamos aí Opa, firme e forte, vamos. tem uma luz piscando aqui, que é isso? É a luz divina, bom. É você que irradia essa luz. Luz pedra. Ó, E- Então, gente, vamos estudar, tá? Jesus nos abençoe. lição 15, capítulo 15. A reunião mediúnica de desobsessão do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, na noite de 21 de agosto de 2002, seguia o seu curso quando o benfeitor, analisando os estudos que a precederam, ditou a seguinte mensagem psicografada: O país dos sonhos. Verônica, é com você, eu vou tentar ver se a lâmpada acende. Vamos lá, então, gente. Boa noite a todos. Vamos aproveitar aí o nosso estudo de hoje. O país dos sonhos não é um país assim idealizado, maravilhoso para a gente viver, não. Porque às vezes, olhando esse título, a gente Né? imagina assim: qual é o país dos sonhos? Não, uma utopia, um lugar assim magnífico, perfeito. Não é sobre isso que ele está falando, não. Ele está falando realmente sobre o nosso desdobramento durante o sono e os sonhos que nós temos durante este período. Então, ele começa falando do sono durante o sono fisiológico ou natural.
E por que que ele usa esse termo fisiológico? Porque o sono ele é regulado fisiologicamente pelo corpo físico. Nós temos aí o hipotálamo, que é o que regula a produção de melatonina, que é um hormônio fundamental para o sono, cuja produção máxima acontece com a ausência de luz solar. E lembrando do nosso companheiro Fernando Emílio, ele sempre nos orienta que se precisarmos levantar durante a noite, que não acendamos as luzes, que é bom a gente ir no escuro, caso conheça-se o caminho a ser percorrido, né, para não machucar, para não ter um tombo, justamente para não ter uma interrupção nessa produção de melatonina, que a produção se acentua sem a luminosidade. Então, o nosso corpo produz esse hormônio, essa substância, ela é fundamental para o sono, e durante a noite é que há aumento dessa produção. Então, por isso que o Filomeno começa falando durante o sono fisiológico ou natural, o que realmente tem esse fator fisiológico. Mas nesse momento, o espírito, ele se desprende de uma forma parcial do corpo, porque o desprendimento total é no momento do desencarne ou da morte biológica. Tô E fora. ele tá... e aqui é na hora do sono. Então, por isso que é um desprendimento parcial, né? Se fosse total, aí seria desencarnação. E o espírito, nesse momento, ele vai se dirigir para o seu habitat normal, que é o seu mundo de origem, que é o mundo espiritual. E vai se movimentar nesse mundo espiritual conforme os seus níveis de evolução. O que isso significa? Um espírito mais inferiorizado, mais arraigado à matéria, não vai conseguir ascender a lugares superiores. Um Perfeito. espírito mais elevado, ele vai conseguir. Ele vai ter essa disponibilidade. Então, ele vai se movimentar, inclusive, porque esse mais pesado, por exemplo, mais inferior, como ele está mais pesado, maior dificuldade ele tem até mesmo de se movimentar nos ambientes mais sutis. Então, por isso que tem essa diferenciação. Então, ele vai explicar para a gente no parágrafo seguinte que quanto mais enobrecido, mais evoluído, melhores possibilidades frui esse espírito. E aí ele vai conseguir se movimentar com mais facilidade, com mais presteza. E quando saturado de energias densas, primárias, pesadas, ele vai permanecer em perturbação, como consequência das intoxicações mórbidas que se exteriorizam da organização física. Livro dos Espíritos, questões 400 a 402, vai destacar para a gente muita coisa importante relativa ao sono e aos sonhos. Na 400 questão dá? 412, Tá, de dois. né? Na questão 402, agora eu vou falar dela. É a A, melhor que espiritu... tem. É um filé é, mignon. a espiritualidade amiga vai esclarecer muito bem essa questão que ele está se referindo aqui, da movimentação dos espíritos elevados e daqueles que vão se afinizar com os mundos inferiores. E nessa questão a gente vai encontrar um pedacinho assim. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. E mais adiante, se referindo aos espíritos infelizes, eles vão dizer: vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então, cada qual com o seu cada qual. Aqueles que têm um padrão mais elevado vão estar num ambiente de elevação e vão usufruir de instruções edificantes. Aqueles que estão nessas correntes mais densas vão beber de que doutrinas? Vis, desprezíveis, funestas, como ele diz aqui, porque vai se alimentar daquilo que está conectado. O sonho, então, representa uma abençoada concessão da vida ao ser humano, de modo a não lhe permitir o deslocamento completo da realidade, seguido de amnésia em torno da espiritualidade. Significa que o sonho é o contato direto com o mundo espiritual, embora seja um desdobramento parcial, pontual, com algumas horas ou alguns minutos, dependendo, que às vezes dá um próprio cochilo, a gente já tem esse desprendimento. Quando se desprende do corpo temporariamente e vai para o mundo espiritual, é para a gente se recordar que a nossa origem é aquela.
Que a nossa vivência é aquela, que estamos aqui temporariamente numa encarnação, aprendendo, progredindo, evoluindo, adquirindo novos conhecimentos, novas virtudes, para que a gente possa cada vez mais, como espírito imortal que somos, evoluir. Então, essa lembrança do que nós trazemos desses encontros é o que reflete no sonho. Então, conforme as aspirações cultivadas e os programas emocionais estabelecidos, mediante compreensível identificação vibratória, o espírito é traído para os recintos e companhias compatíveis com os anelos do sentimento. Agora a gente pode se perguntar, né, Falcone? Para onde nós nos dirigimos durante o sono? Será que nós vamos sempre para os mesmos lugares? O que que diferencia a ida para um determinado lugar num dia, a ida para determinado lugar no outro? Para onde nós nos identificamos? Pensamentos, sentimentos, palavras, comportamentos. Ontem eu tive um dia mais calmo, mais tranquilo, abri espaço para fazer orações mais de uma vez por dia, li páginas edificantes, mantive uma conversa agradável com parentes, com amigos ou com pessoas com quem eu trabalho. Eu acordo num padrão moral vibracional de 5 para cima. Hoje, eu estourei, xinguei no trânsito, fiquei nervoso porque o vizinho ligou o som alto, falei mal de um companheiro, pintei e bordei. Eu vou para um lugar de um padrão vibracional moral de 5 para baixo. O que que eu digo na reunião de entes queridos? Vocês já cansaram de ouvir. Cada um acorda depois da morte biológica no céu ou no inferno, que alimentou, que criou e que viveu na Terra. Os budistas dizem que toda noite nós treinamos para morrer. Todo sono, todo mergulho no mundo espiritual é um retorno para casa. Eu tenho dito com muita frequência e tem incomodado algumas pessoas. Eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. Se depender de mim, eu fico nesse corpo até os 100 anos trabalhando, servindo. Mas eu não sei quais são os planos reencarnatórios para mim. Se eu vou ter merecimento, necessidade, ou seja lá o que for para isso. Agora, toda noite, quando você mergulha no sono, você vai ir para um lugar de acordo com o seu padrão vibratório nas últimas 24, 48, 72 horas. Por isso é que eu tenho dito, nem que seja para levar vantagem, completa para mim a frase. Pensa mais no bem, Faz mais fala o mais, seu bem, microfone está mudo, Mirinha. Fala mais no mais bem, do bem. age mais no bem. Nem que seja para levar vantagem, Por interesse. por interesse. Mesmo assim, vai funcionar. Vai funcionar. Perdoa mais, ama mais, serve mais, faça menos fofoca, ou melhor, nem faça fofoca. Ele continua dizendo que nesse período de lucidez, que é relativo ao estado de evolução de cada ser, reafirmam-se propósitos dignificantes, participa-se de atividades relevantes, revisam-se projetos reencarnatórios, recebem-se orientações e esclarecimentos seguros para serem incorporados ao roteiro humano após o despertar. Mesmo que a gente não tenha a lembrança nítida do que aconteceu, né, Falcone? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Leia lá o livro Os Mensageiros, aquela avó na casa da Isabel e do. Não é Isaac, não, gente. Como é que chamou? É com I também. Isidoro, não? Hein? Isidoro? Isidoro! Isidoro. O Isidoro está desencarnado, a Isabel está encarnada, e o lar deles é fosforescente. É um posto avançado de nosso lar na Terra. E tem uma cena lá que, quando eu li pela primeira vez, eu imaginei a cena na minha cabeça, e até hoje eu guardo essa recordação. A avó sentada num banco no jardim, com a neta sentada de lado e deitada a cabeça no colo dela. E a avó está animando a neta, que está passando por um momento de desafios. O André Luiz pergunta para o Aniceto, a menina, a jovem, quando acordar, vai lembrar da conversa? Não, mas vai lembrar que encontrou com a avó e que foi
é, como é que é? Acarinhada, como é que é? Está faltando a Carinhada. palavra. Aconchegada, Acariciada. Acarinhada. Carinhada, aconchegada, acariciada, acolhida. acolhida. Né? E no dia a dia as frases da avó vão repercutir no ego dela. Então, na A natureza, nada sensação, se então, perde, nada se cria. de se acordar com uma sensação de bem-estar ou de mal-estar pode estar relacionado a isso também? Perfeitamente lugares que você. Pode ser resultado também do que você comeu ou bebeu ontem, ressaca. Mas muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. E quer ver, As paragens. você vai ter sonhos mais nítidos se acordar sonhando. Eu sonhei que eu estava conversando com a Mirinha e para por aí. Mas se eu estou conversando com a Mirinha no mundo espiritual e volto para o corpo, fica Ah, mais nítido. Porque o desafio é ah, que nós temos a memória cerebral, tem que passar pelos neurônios, pelo sistema VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo, 5 sentidos. E eu tenho o encontro e a conversa que eu tive com a Mirinha no mundo espiritual, que não está registrada no cérebro físico, está registrado no meu cérebro extrafísico. espírito. Quando volta para encaixar, é mais desafiador. Por isso que você sonha que está saindo da sua casa, você vira à esquerda, está em frente ao Maracanã. Você dá mais 2 passos para frente, está em frente da Torre Eiffel. A gonça que é essa? São retalhos que vêm. Não só da última noite, como de noites anteriores. Hum. Aí que fica confuso mesmo. E noutras vezes são realizadas viagens de aprendizagem a regiões ditosas e a mundos superiores. Ai, Mirinha, deve ser bonito, né? Se puder ir lá, né? Ah! Onde, olha só, onde a cultura e a civilização alcançaram patamares elevados e radiosos que deslumbram, imprimindo nos delicados tecidos da memória espiritual seus painéis e lições de superior conteúdo. E qual seria o objetivo de nós sermos levados a esses lugares e ter esses encontros? Então, ele mesmo vai responder no parágrafo seguinte: reencontros ditosos e convivências felizes fazem-se promissores, ensejando o robustecimento dos valores morais e das energias para os enfrentamentos incontáveis da jornada carnal. E quantas vezes passa pela nossa cabeça que nós estamos abandonados, que nós estamos sozinhos, que nós não vamos conseguir vencer as vicissitudes da vida. Olha o amparo espiritual. A espiritualidade amiga aproveita de todos os momentos, todas as situações, em especial durante o desdobramento do sono. Mesmo que a gente, ao despertar, não tenha essa lembrança nítida e lúcida do que aconteceu, eles já imbuíram ali, já embutiram em nós essas, esses instrumentos que podem nos Memórias. fortalecer, né, na nossa caminhada, para que na hora que a gente estiver diante daquela situação, aí a gente vira e fala assim, né, Falcone, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Por que essa Eu solução tive não uma veio? ideia maravilhosa. Eu tive a ideia, até onde ela era minha, ou é um chip que clique. Olha aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, aí, ó, apertei um botãozinho aqui no abajur, já ilumina. É um clique. É um clique. Que ontem não tinha, que hoje tem. Olha o encontro aí que foi durante a madrugada e que deixou. Então não lembra de nada, mas ao se encontrar diante daquela problemática, encontrar a saída, percebe-se que veio uma intuição de algum lugar. E Eu quantas costumo vezes são dizer, como esses músico e amigos? maestro, que o sono é para afinar o instrumento corpo, mente e espírito. É para colocar a gente na direção certa. A gente pega os atalhos durante o dia e perde a estrada real. De noite, a gente arruma o GPS da gente, afina a nossa orquestra. E a pessoa que tem uma noite que não Recalcula a consegue. rota, né, Falcone? Recalculando a rota, gostei. E quando a pessoa tem uma noite que não consegue dormir, dorme, acorda, o que que acontece? Podem ser fatores neurológicos, podem ser fatores psíquicos, pode ser cansaço, pode ser excesso de estresse ou ansiedade.
Tem uma série de fatores. Não tem uma receita. 2 mais 2 é igual Sim. a 3,9. Uhum. 4,1. Não, 2 mais 2 é igual a 4. Matemática é ciência exata. 1 quilo é 1.000 gramas em qualquer lugar. E nesse caso, o espírito No não mundo das desdobra? emoções, dos sentimentos e pensamentos, podem ser causas físicas, emocionais, espirituais, podem ser encontros, desencontros, reencontros, e Ah. vai ao infinito. Mas aí, como é um sono picado, o espírito consegue desdobrar? Não. Aí o sono fica Não. mais. Ah, Ele, tá. ele não sai da ambiência do quarto ou da casa. Ah, Uhum. não faz. Não chega nem na Uhum. esquina. Ah, tá. Uhum. Daí a importância da preparação para o sono. Muito importante, Eu digo, né? 2 horas antes de dormir, evita a televisão. Quem que faz isso hoje? Evita o celular. Se for usar celular à noite, usa com a luz acesa. Celular com a luz apagada, você recebe uma carga de fótons luminosos que mantém a amígdala, que mantém o sistema glandular aceso. Você falou Aí lá não no vai conseguir princípio, dormir que você falou lá no princípio, que o sono está relacionado com o quê? com o Ah, físico, com o com o físico, hipotálamo. com o Uhum. hipotálamo. Então, vai É. manter as luzes do hipotálamo acesas. Aí eu deito com Não sono, dorme de jeito nenhum. bocejando, e não Nós consigo temos. apagar. Muda comportamento. Ah, lá, só de falar em Morrer de sono, a sono outra já. abrindo a boca. Morrer de sono. Eu bocejei de mentira. Ela bocejou de Eu verdade. foi de verdade. Porque às vezes a pessoa fica procurando uma causa, e a causa é tão simples, né? É o celular com a Aí, luz com todo apagada, né? respeito ao que eu vou falar, vai num profissional de saúde. Ele não tem Ah, tempo para analisar as causas mais profundas, emocionais, ou seja, o que for. Tá com faixa preta, manda para casa, a pessoa poxa, dorme. Mas fica dependente. Para começar a tomar medicamento indutor do sono é a coisa mais fácil que tem, mas para tirar, para desmamar. Aí no dia seguinte, quando acorda, hum, não acorda. Nossa, Aí tem que tomar um remédio vai para ligar desligar. as tomadas. E fica então, naquilo. De noite, um para desmaiar, de manhã cedo, um para ressuscitar. Tem sistema neurológico que aguenta isso. Hum. que agonia. E como é que fica o espírito dessa situação de quem dorme com um remédio desse pesado? Igual quem tomou uma coça de chicote, Ah. frangalhos. Ou seja, prejudicial em todos os sentidos, tanto físico Recebo quanto isso toda espiritual. hora no consultório, na minha área profissional. Ele continua dizendo que ocorrem ali também recordações de outras existências já experienciadas, com o objetivo de esclarecer ocorrências menos felizes e convivências desafiadoras. Essas recordações de outras existências, elas acontecem com muita ou com pouca frequência? Depende, acontece dependendo do nível de percepção do espírito. A pessoa desencarnou. Uns vão ter acesso a vivências ou, como ele está dizendo aí, experiências passadas, existências Aham. anteriores, muito rapidamente. Outros vão demorar, às vezes, décadas para saber onde esteve, com quem esteve. Então, vai depender de uma série de fatores. Vai depender de uma E série de durante o fatores. sono, como que isso seria? Pode vir ser trazido uma recordação de uma outra existência? Trazido pelos amigos espirituais. Por si só é muito difícil, pouco Difícil. provável. Nós não Com o conseguimos objetivo. recordar nem do que Pois é, almoçamos ontem, vamos ficar pois é. lembrando onde é que eu Não. estava 100 anos atrás, 500 anos atrás. E aí teria um objetivo muito específico, né, para eles trazerem essa recordação para a pessoa. Educativo. Uhum. Educativo. É, porque às vezes deve ser coisa, se foi coisa que não foi boa que a gente fez, você imaginou? Não é bom, não. A gente fica querendo Mexe, lembrar só de coisa boa, mas tem que lembrar que foi um mexe em pacote de coisa que cemitério, não é não, vai boa. feder. É, pois é. Paisagens iridescentes, quer dizer, com luzes especiais, quanto fascinantes, totalmente desconhecidas e constituídas por substâncias jamais vistas, você está falando da beleza do mundo espiritual, dessas localidades mais elevadas. Isso vai se imprimir no espírito, motivando ao incessante desenvolvimento dos tesouros morais que dormem nas profundezas do ser, aguardando os fatores propiciatórios para o seu desabrochar. Levado nessas regiões
vendo o que tem ali de beleza, encantando o espírito com aquilo que ele está vendo, isso pode acrescentar nele uma vontade muito maior de se aprimorar, de melhorar, para poder crescer e poder habitar, vivenciar regiões como essa. Então, levar até lá e ó, mostra, olha o que você está perdendo, andando por um caminho que não é o ideal. Se você fizer as coisas direitinho, olha só o que você vai usufruir. Então, isso serve de incentivo para o espírito. Então, as experiências luminosas, elas alargam as percepções espirituais, ensejando prolongamentos em contínuos retornos na sucessão do tempo, desde que constitui os fundamentos da vida, em cujo programa todos nos encontramos em cursos. As lembranças que remanescem desses momentos resultam do estágio emocional e desprendimento das paixões primeiras, que são as paixões primitivas, que constituem obstáculo ao claro conhecimento da ocorrência onírica que é do sono. Então, nós não nos lembramos do sono, por isso que o Falcone falou, por causa desse obstáculo que é o corpo físico, nós estamos numa outra dimensão, registrando várias coisas, e quando a gente retorna para o corpo físico, a gente poderia dizer que há uma dissonância daquilo que se viu lá, né, com aquilo que o nosso corpo pode captar. Daí porque os sonhos são fragmentados, são coisas que a gente às vezes não consegue entender. Mas a gente tem umas dicas para poder lembrar do sono, não tem, Falcone? A gente pode anotar alguma coisa, a gente pode fazer esses Eu exercícios para durmo dormir com uma melhor. prancheta do meu lado, com folhas de papel maço e um lápis amarrado. Se durante a noite eu acordo com vontade de ir ao toalete, tá? E lembro alguma coisa, eu anoto. E quantas Uhum. vezes isso já me facilitou no dia seguinte juntar Ah, os pontos e reconstituir um sono. Aprendi isso uhum. desde muito cedo e dá resultado. O maior desafio é que nós tomamos café da manhã pensando no almoço. Almoçamos, pensamos na janta. Pensamos, vamos ao jantão, pensamos na hora que vai para a cama. Vamos para a cama, levando todo o lixo do dia e querendo ter uma noite de fada. Não vai ser uma noite de bruxa. Mas quanto mais a gente conscientizar que existem mecanismos que podem proporcionar uma noite de sono melhor e que essas lembranças a gente pode ir apurando-as, vai ser melhor, Se né? o quarto estiver limpo, com um cheiro agradável, a roupa de cama limpa, o pijama limpo, se você tiver a oportunidade de tomar um banho antes de dormir, esse conjunto de fatores vão te predispor a um ambiente agradável para você mergulhar no sono. Agora, se você chega, a cama está do jeito que você levantou hoje de manhã, tem uma semana que você não arruma a cama, aquilo está tudo amarfanhado, a roupa suja jogada num canto, não sei o quê. Você sabe o que eu estou falando. Seu quarto está um chiqueirinho. Você vai para a cama, está suado do dia, diz: ah, não vou nem tomar banho, que eu estou morrendo de sono. Tem gente que deita com a roupa que foi no cemitério. Como é que faz? Então, nós temos que pensar. Se o ambiente externo é importante, o ambiente interno, Muito muito mais. mais. Agora é com a Miriam. Muito bem. Eu estava aqui pensando, né? Eu Não durmo pensa, não. Quem super pensa não bem, né? casa. Graças a Deus. Então, eu vou pensar muito. Olha aqui, vou falar uma coisa para vocês. O senhor estava ouvindo o Falcone falar aí dos remedinhos? E, Falcone, as minhas amigas da minha idade, 61 anos, a maioria, vou te falar, eu não posso falar todas, que isso é generalização, mas a maioria absoluta toma remédio para dormir. E quando eu falo que eu durmo a noite inteira, que mal eu levanto para ir no toalete, não levanto, porque a maioria também levanta uma vez para ir no banheiro. Elas ficam, alguma coisa você está fazendo. Gente, eu não estou fazendo milagre nenhum. Nenhum. Fazendo milagre nenhum, não. Eu estou fazendo a parte que me cabe. Eu quero evitar chegar nesse ponto aí. Porque o que o Armando falou é verdade. Elas tomam para dormir, tomam para acordar. Tem que tomar o reboot depois no dia seguinte.
Eu tenho um desespero com remédio, imagina, se eu fosse tomar um para dormir, tomar um para acordar. Quanto eu puder adiar isso, então meu Eu sono fui é num, profundo. eu fui num clínico geral em São Paulo, há coisa de um ano, mais ou menos, e é uma das maiores autoridades em medicina geral em São Paulo. O cara é 10. Pra você ter uma base, há mais de um ano eu paguei R$ 1.500 na consulta. Tem que mandar os exames todos antes para ele e tem que pagar antecipado. Se você perder ou chegar atrasado, ele não devolve o dinheiro nem nada. A agenda dele é para 3, 4, 5 meses para frente. Cheguei lá, os exames estavam lá em cima da mesa dele. A secretária chegou com um envelope, colocou de lado e falou: aqui estão os exames dele. Ele falou: depois eu vejo isso. Deixou de lado. E começou. Você fuma? Quero saber de você. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Remédio para coração? Zero. Remédio para diabetes? Zero. Remédio para isso? Zero. Tem dor de cabeça? Não. Dói aqui? Não. Dói ali? Não. Foi perguntando, 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 perguntando. E eu, não, 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 não. Que remédio você toma? Nenhum. Falei, como é que é? Nenhum. Toma suplemento. Não posso falar os nomes aqui porque não é ambiente para isso. Suplemento tal, 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 tal e tal. Primeira coisa que ele fez um eletro. Tudo normal. Examinou, parte respiratória, faz academia, faz atividade física, salto para paraquedas, faço academia, faço isso, faço aquilo, não sei o quê. E ele falou assim: não vou nem pôr a mão nos exames. O que você veio fazer aqui? Eu falei: Eu ia perguntar a mesma coisa. olha aí nos exames que tem duas coisas alteradas. Ele olhou, a ferritina estava um pouquinho alterada e um hormônio lá da paratireoide estava um pouquinho alterado. Falou: mas o que você quer? Você é magrela, não tem gordura, não tem reserva nenhuma, como é que você quer que isso aqui esteja equilibrado? Pode ir embora. Eu falei: volto daqui a quanto tempo? Ele disse: para o meu velório, vem fazer uma prece. Ah, Ele viu? Ele perguntou, você pratica alguma religião? Sou espírita, fundei com um grupo de amigos uma fundação espírita. Eu perguntei para ele: quando é que eu volto? Ele falou assim: volta para o meu velório, vem fazer uma prece no meu velório. Eu falei com ele: arrevedente. Saí com a bola cheia. Mas se for preciso eu tomar um medicamento para glicose, para o coração, vou tomar normalmente, sem problema nenhum. Não é porque eu sou profissional de saúde alternativa, natural, holística, que eu não vou utilizar. Se eu quebrar uma perna, uma fratura, vou colocar agulhinha de acupuntura, tomar homeopatia para o osso quebrado? Não. Vou para o hospital, põe pino, parafuso, estica, aperta, acabou e pronto. Não tem fanatismo. Mas podendo evitar, é, vamos evitar. é sobre isso que a gente está falando. Podendo Isso, evitar é é isso muito aí. melhor. Né? Eu hoje durmo muito bem. Amanhã pode dar algum trem, que a gente não sabe o quê, nem por quê, por enquanto, né? E começar a ter que tomar remédio. Tendo que tomar o recurso, está aí, nós já falamos várias vezes, mas vamos ter que utilizar o recurso, né? Então, a gente precisa ter juízo. E o que que a gente está fazendo para a gente... Ah, Miri, mas como é que faz para ter sono? Aí, eu acho que a gente tem que fazer uma consulta médica, assim, uma anamnese, né? Porque não é assim só como é que faz, porque tem uma série de fatores que aqui que influenciam no seu bem-estar, no seu equilíbrio orgânico, e aí, Uhum. para isso, influenciar no sono físico, né? E aí o Filomeno continua aqui. E eu vi que a questão, a Verônica já citou as questões aí do Livro dos Espíritos. Gente, essas questões de 400 a 412 do Livro dos Espíritos, ó, eu acho que o Falcone deve citar pelo menos umas 3 vezes na semana, lá na FEA. Capítulo 7º, capítulo 8º da emancipação da alma durante o sono. É incansável, incansável isso, vou te falar. A gente, se não decorou isso, nós que estamos lá, falta muito de juízo. Então, na 403, o Kardec vai perguntar exatamente por que a gente não lembra do sonho. E isso é uma agonia para a gente, sabe? É uma agonia, inclusive, para nós que somos espíritas, médiums, praticantes, e assim, que o nosso exercício diário é tentar lembrar os fragmentos que a gente traz, porque a gente traz fragmentos, até esses fragmentos. Mas os espíritos falam aqui.
A sua carne é grosseira. O que você está chamando de sono é o repouso do corpo físico, né? O desdobramento, você não desmembra ele porque você ainda está no corpo denso, né? Mas, assim, é possível que a gente se lembre de alguma coisa? Sim, é possível. É possível que a gente faça conexões. E o mais importante do que lembrar é a gente sentir que estamos saudáveis ao amanhecer. Eu aprendi isso com o Falcone na área profissional dele, me ensinou muito. Como é que você acorda? Aí eu acordo com uma dor de cabeça, não tá bom não, gente. Acordar com dor de cabeça não tá bom de jeito nenhum. Porque você está acordando aquela hora para acordar com dor de cabeça, Senhor? Dor de cabeça é uma atenção a alguma coisa que o seu organismo está reclamando. Mas o meu organismo está reclamando por quê? Eu vou estressei com o Falcone, é complexo, muito complexo isso. Então, assim, precisa de ter atenção a quando você acorda, como que você está se sentindo. E aí você tem que olhar para você. Mas não, primeiro eu tenho que olhar para o periquito, para o papagaio, para o cachorro. Aí você esquece de analisar a mirinha. Eu não posso saber como a Verônica, nem pode me interessar isso, gente. Me desculpe como a Verônica acorda. Eu posso virar para a Verônica, igual ela fez hoje, muito gentilmente hoje cedo, e falar, amiga, como que você está? Estou gripada, mas estou indo. Agora, eu não posso pensar, gastar o meu tempo, porque a Verônica vai acordar assim. Não, você está tirando tempo daquilo que você tem que mexer em você. Que é, como que eu estou acordando? O que eu tenho feito? Eu pensei o quê? Qual foi o meu primeiro pensamento na hora que eu acordei? E fazer exercícios, que a Verônica falou, existem exercícios, muitos exercícios, de você acordar de um jeito, procurar mentalizar aquilo que você fez, o que foi que me aconteceu, fazer questionamentos, não, mas eu já, né, toco aí, não vai, gente, não vai. Ó, deixa eu te falar, viver não é fácil, é um desafio. Porque o Falcone está falando aí, que a gente tem que fazer isso. Equilíbrio, o que ele está sugerindo para nós é equilíbrio. Equilíbrio. Esse negócio é fácil? Não, não. Não é não que um desgringoladinho que você dá na sua vida, ó, uma coisa horrorosa. Então, vamos ter juízo. A Filomena vai falar que durante o sono, de acordo com o atraso moral, gente, tem tudo a ver com o espírito. O espírito encontra com seus adversários, que o ameaçam, e isso parece um pesadelo. Pode até dar medo de dormir. Eu, quando comecei na FIAC, 35 anos atrás, eu me lembro que eu tinha uns baques na hora que eu dormia, aí caía num sono profundo, daqui a pouco eu levava um susto danado. Aí eu fui perguntar para a irmã. Naquela época ele era bonzinho comigo, vocês tinham que ver. Eu era frequentadora. Aí ele falava assim, tô achando que você tá com medo de atravessar a ponte. Eu falei, que raio de ponte é essa, gente? Que ponte é essa que eu tenho que atravessar? Quando eu durmo, o espírito vai sair do corpo físico. Sair como? Ele está lá dentro? Ele está aqui, né? Está em volta, né? Centelha, né? Ele vai se desprender, deixa o corpo físico ali, ele vai se desprender. No que ele desprende, ele vê uma ponte. Quem que está ali do outro lado? Quem que te espera lá? Nossa, mas vai morrer de medo de dormir. Morre mesmo. Tenha juízo e pare de fazer coisa que não deve. O Armando me tratou desse jeito que o Armando me tratou. Falei, gente, imagina como é que ele trata com os amores dele, né? Os inimigos, né? Porque eu era uma frequentadora, né? Mas foi a melhor coisa, porque a partir dessa ponte, eu fui entender que quem me esperava do outro lado é quem estava me cobrando dívida. Ligava durante o dia, que sempre fui muito, né, intempestiva, com quem eu já tinha feito isso, feito aquilo outro. Então, Mirinha, que você consiga atravessar essa ponte, dormir tranquila, e na hora que você despertar no desprendimento do sono, olha a ponte, e ainda que venha adversários, vamos conversar, vamos dialogar, enfrentar. Porque não adianta você ter medo, porque aí ele diz aqui, ó, cai no medo de dormir. E aí você fica roendo as unhas, e aí tem que tomar o remédio. Tem tratamento. Tem tratamento para isso? Tem. Até na casa espírita tem tratamento. Tem tratamento. Procura atendimento fraterno.
procura o SOS Prece, procura um trabalho no bem. Porque se teve tratamento para mim, teve para a Verônica, tem para todos nós. Não é possível que a gente continue nesse desatinho do sono, não. Mude. E aí o Filomeno continua. Mudar. Tem Mude que para melhor. mudar. Agora, para melhor. O que você está fazendo não está dando certo, faça diferente. Foi o que o Armando me falou na época. Ele não usou essa frase, gente, porque ele não conhecia PNL. Mas deixa eu te falar, o que ele quis dizer, faz alguma coisa diferente, minha filha. Você vai encontrar com seus adversários. Nem que você precise enfrentar eles. Ninguém vai enfrentar os seus adversários por você. Então tenha coragem e vai. É assim que eu fui melhorando. E o meu sono hoje é profundo. A hora que eu acordo, eu vejo só Mateus, Bezerra de Menezes, Filomena. Aí, já. O Filomeno continua aqui, que as pessoas são atraídas para locais de perturbação somente porque tem ligação emocional com aquele lugar. Ai, porque aí eu fui, Falcone, para um lugar que estava assim, muito tenebroso, muito escuro, muito barulho. Mas como é que está aí lá? Fui fazer algum trabalho? Não, você foi porque a sua vibração é essa. Não foi fazer trabalho nenhum, não. Pode fazer trabalho nesse lugar? Pode, até deve. Mas é preciso alcançar um ponto de equilíbrio para que a gente vá nesses locais trabalhar. Eu não posso ir em um local desse e dar trabalho aos amigos espirituais que estão lá. Então, tipo, vamos levar fulano de tal para trabalhar. Os amigos espirituais sabem quem pode e quem não pode ir em tal lugar, em tal. Porque não é lugar de rir, não é lugar de ter medo na hora, não é lugar de nada disso, é lugar de muita seriedade. Então, por que eu vou para um lugar de perturbação? Está em mim uma perturbação que eu estou enxergando. Isso é campo vibracional, é ligação vibracional. Então, eu estou nesse ponto. O que eu preciso fazer? Muda a frequência. Como que eu mudo? Lendo mais, estudando Kardec, frequentando grupo de estudo. Vocês querem que a gente vire santo? A gente gostaria muito que você se santificasse. Muito. Esse é o caminho, né? E aí o Filomeno vai falar aqui que as pessoas são atraídas, seja porque o que ela fez hoje, seja pelo que ela fez no passado. É isso, elas são atraídas, não é só porque, hoje eu estou tão santinha, hoje eu não faço nada. Mas, gente, a gente não virou santa hoje, não apagou tudo para trás, não. Você não vê que a nossa amiga Kátia fez um acerto de 700 anos atrás? A gente escuta tantos casos na literatura que os espíritos, tiveram isso, aconteceu aquilo, um acerto de 300 anos atrás. Então, a gente não apaga o nosso passado. E aí, esse país dos sonhos, né, que a Verônica falou aí, quando eu li o título, eu falei, nossa senhora, vou lá para aquele lugar, né, Verônica? Lira, anjinhos. O país dos sonhos é o mundo espiritual, pelo menos está falando, com as suas glórias e conquistas, ou também perversão e sofrimento. Sabe aquele negócio que a gente fala muito aqui, o céu e o inferno são estados de alma? O mundo espiritual é um estado de alma. Eu vou para aquilo que eu estou sentindo aqui dentro. Eu vou para aquilo que eu sou de verdade. Que aqui eu me escondo. O Armando fala comigo assim, Mirim, vamos dançar salsa? Aí eu falo para ele assim, não vou não. Sou uma santa, gosto de ficar só em casa. E aí eu fico em casa vendo filme pornográfico. Armando não está sabendo. Ele não está aqui comigo. Agora, no mundo espiritual não tem isso. A hora que eu acordo, está tudo desbravado. Eles estão vendo onde que eu estou, onde que eu não estou. Meu pensamento está desnudado. Então, assim, esse país dos sonhos, o que é que eu conquistei para ele? Né? Qual é a glória que eu tenho de estar no mundo feliz? No mundo espiritual feliz? Ou no mundo espiritual com sofrimento? São escolhas, gente. São escolhas. E não tem muito o que fazer, não. Cada um escolhe o que quer para si. Lei de ação e reação. E aí, como que a gente sai disso? Qual é o plug que vai dar que eu vou conseguir sair disso? Elevação moral.
Mudança de atitude e comportamento. Não tem o que fazer. Mudança. É só isso que vai fazer a gente sair do que a gente está para ir para um estado desejado, muito melhor, mais real, mais promissor para cada um de nós. Por exemplo, hoje, Mirinha, estou com muita preguiça de ler. Tem dia que eu estou com preguiça de ler, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Espírita, ele é obrigado a ler. Espírita que não lê é Obrigado, falta não. de juízo. Obrigado, não. Não tem obrigação na doutrina espírita. Obrigação é em outras religiões. Faz obrigação aqui, não sei para quem, faz obrigação ali. Ele é convidado a amai-vos e Gente, instruí-vos. É. gente, a gente é obrigado. Sabe por quê? Pela gente mesmo. Porque se eu não me obrigar a ler, eu não leio, não, gente. Aí tudo Eu bem. prefiro uma Salvou a pipoca barra. com guaraná. Eu prefiro uma pipoca com guaraná, ficar com as pernas pro ar. Falar Eu nisso, preciso. quarta-feira da semana que vem, dia 4 de outubro, Cine Pipoca na FEAC, 7h30. Qual que é o filme? Qual que é o filme? Quem quer saber o filme? Compareça. Yeah! Ó, um dos melhores filmes que eu já assisti. Então, gente, agora, você vai. Não vou não, tá calor, né? Ai, muito calor, muito quente. Ou então Vou tá ficar em casa chovendo. vendo a novela. Ou Ou tá vai chover. chovendo, Ou tá ou frio. vai chover, ou tá frio. Quando eu digo obrigado, a doutrina espírita não obriga a gente a nada. Falta de juízo, é brincadeira falar isso. Mas quando eu digo que a gente é obrigado, se a gente não se obriga, se a gente não se disciplina, não pega charrua com toda a força, a gente não vai, não. Gente, hoje tem tantos recursos, por exemplo, eu não estou com vontade de ler hoje. Estou desacostumada, estou com isso, estou com aquilo. Põe um audiobook, rádio novela. Gente, livro dos Espíritos, eu estou estudando livros dos Espíritos no áudio, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu escutei o Paulo Estevam umas 20 vezes a novela do Paulo Estevam. Nosso lar, tem tudo hoje na internet. Então, assim, você não quer ler, ouve. E a Louise Hay, ela é especialista em mente, ela fala o seguinte: você não precisa nem estar totalmente acordado para aprender aquilo que está sendo dito. Olha para você ver. Olha para você ver. Então, o espírito encarnado, ele capta tudo à sua volta por percepção automática, seja por forma consciente ou não, Filomeno está falando. E aí ele vai falar mais para baixo, consciente e consciente, que a gente vai precisar da ajuda do Falcone, né? Isso fica no nosso inconsciente profundo. O consciente é o quê? É o meu pensamento, é aquilo que está... E o meu inconsciente é aquilo que está lá dentro de mim, bem no fundo da minha alma, é a minha intuição. E aí ele fala o seguinte: pode haver ele fala assim, durante o sono, pode haver uma confusão do que é espiritual, do que é real, Falcone. Por exemplo, eu acordei. Aí eu não sei se aquilo é um sono que eu encontrei com alguém, um sono real. Eu encontrei com Falcone, Falcone me falou isso. Ou alguma, porque o sono é uma lembrança do que eu posso ter vivido em vidas passadas também, não é? E como é que a gente Perfeitamente. desfaz essa confusão? É simplesmente respirando suavemente e preparando para o sono da próxima noite, ajudar a decifrar o da noite anterior. Tá vendo? É só isso. O que facilita a gente a recordar os sonhos. Matheus Fraga recomenda muito. Leia 50 vezes o livro Pensamento e Vida, meditando, refletindo em cada lição. Tua mente é como a superfície de um lago que espelha o que está acima quando serena, mas quando entra em movimento, turva-se. Tá lá, tudo explicadinho. Nós não aprendemos ainda, Mirim, a fazer silêncio. Se eu der um grito com a Alice e falar, Alice, cala a boca! Na língua romani,
Isso chama-se caluda. Mas você fala assim, Alice, respira suavemente. Pensa numa cor. Isso, e vou conduzindo ela. Vai respirando. Solta as perninhas, solta os bracinhos e vai, vai, vai. Eu coloco ela no estado alfa, que é o estado básico para meditação, para o mindfulness. Aí as coisas passam a entrar no estado flow, que é o estado de fluir, e fica mais fácil. Mas como eu disse para a Verônica ainda há pouco, a gente toma café da manhã pensando no almoço. Almoço, pensando na janta. Janta, pensando na madrugada. Como é que faz? E a turma, com todo respeito, porque nós já fomos, hoje a gente tomou um pouquinho de juízo e não vai, tem dia que até pinica. A turma que vai na balada, que bebe, fuma, e hoje tem doce e bala do tamanho de um confete. Você molha a língua, põe no papel, tira o confete, põe na língua e leva para o céu da boca. Ó, você vê sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, vê a Precisa assombração nem ser que médium, né, mano? é êxtase, doce, bala, ainda chama de doce e bala, e embala. Há religiões que tomam determinados produtos para entrar em transe, para isso, para aquilo. Alguma crítica da nossa parte? Nenhuma. Carlos Castanheda, a erva del diablo, ele usava os peiotes com Dom Juan e Dom José, no México, para poder ter viagens interiores. Mas, na doutrina espírita, nós não precisamos mais nos recolher entre muros de templos egípcios ou de qualquer outra nacionalidade, raspar a cabeça, manter determinadas práticas exteriores, se as interiores não estiverem funcionando. Jesus vai dizer com muita propriedade: túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Oremos, oremos. Só que de onde o capítulo está passando aqui, lá não tem esse negócio, não. Lá a gente fica desnudado. Não tem aonde esconder, não tem folha de bananeira, porque lá não tem esse trem. Então não tem aonde esconder. Lá a gente fica à mostra. Então o melhor que a gente tem que fazer é ter juízo agora. Não pode passar para depois, não. Filomeno continua falando dos impulsos sexuais, que mal direcionados e bem estabelecidos se convertem em clichês vivos que reaparecem durante o sono, se confunde com a realidade e traz perturbações. Eu não posso avaliar o que essas criaturas vivem. Não posso. Eu não faço ideia. Então, isso aí é coisa para o Falcone, para cima dele até, do que deve ter de criatura humana, com perturbação nessa área sexual. E que quando dorme, né, Verônica? Para onde esses irmãos nossos vão? O que eles vão fazer? E como se perturbe, como trazem isso para o corpo físico? Então, quando acordam, vão acordar bem? Não, não, não. Vão acordar numa perturbação. Então, qual é a qualidade do seu sono? Acorda. Na hora que você acordar, você vai me dizer. Acorda. Não precisa nem dormir. Acorda. Aí você vai dizer. Mas aí faz uma busca em você mesmo, né? O que eu tenho visto na televisão? Na televisão. Eu tenho lido o quê? Eu tenho conversado sobre o quê? Semanalmente. A gente fala aqui sobre os questionamentos que eu preciso fazer comigo para saber conhecer a própria pessoa. É autoconhecimento, né? Aí ele vai falar, continuar falando, que sobre isso a contribuição da psicanálise é muito importante para libertar o inconsciente dessas impressões. Porque o que acontece? Encarnações passadas, por exemplo, eu tive um distúrbio sexual muito grave.
né? A gente está fazendo um caso hipotético. Eu não resolvi isso. Ainda não consegui resolver isso. E a gente não resolve tudo naquela encarnação, não, gente. E aí você vai com isso para outra encarnação. E essa impressão está em você. Ela está impressa no seu perispírito. Essa perturbação, em um dado momento, vem à tona. Então, aí eu preciso cuidar, eu preciso tratar, né? Foi o que o Falcone falou. Se precisar de tomar um remédio, eu vou ter que tomar, né? A gente trata com homeopatia, com a medicina alternativa, a medicina chinesa, a gente tem que tratar com ele, porque, por exemplo, eu e a Verônica conhecemos o Falcone, agora você também pode tratar. Diminui as questões do remédio? Diminui muito, já. Diminui muito. Porque aí você toma um chá, eu falo com ele assim, Armando, tô assim, assim, assim. Ô, gente, eu convivo, pelo amor de Deus, Verônica, eu convivo com a Amanda há 30 anos. Eu falei com ele assim, Amanda, tô numa gripe danada, isso aqui. Ah, meu Deus, a receita que ele me deu hoje fez igualzinho Chico Xavier. Pega um pão. Gente, eu fiquei chocada com aquilo. Olha, eu faço, porque mandou, eu faço, não tem esse negócio, não. Menina, eu tô boa, gente. Tô A voz é impressionada. outra, a voz é outra. Hoje cedo ela é bem diferente. A Verônica, você voz. está constatando. Isso parece um bruxo, mas eu não sei da onde que essa criatura. Quando a gente. Ele não é desse mundo. Menina, ele mandou pingar próprios no pão. Chocada, 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 chocada. Tá igualzinho o Bezerra, né, Armando? Que falava, come. Não, o Chico também. Come o papelzinho da receita, meu filho. Não precisa nem de Papelzinho, tomar é. receita. Pica o papelzinho e manda pra dentro. Eu lembrei disso, falei, vou. Aí eu trabalho tudo, eu trabalho na padaria. Falei com a menina, traz um pão. A manteiga, menina, falou, eu vou comer só o miolo. Mas sim, vou fazer uma remédio. Falei, se perturbação. Perturbação está melhor, muito melhor. Então, assim, a alternativa da medicina alternativa, que é estudada, que é orientada, não é coisa, tirou da, sei lá da onde, não, tirou de estudo, né? Faz bem pra gente. Então, assim, tem gente que não se adapta, e eu me adapto muito bem. Né? Deixei de tomar um remédio que precisou? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? Aí agora ele vai falar aqui que a gente tem os registros inconscientes, que é isso, né, de acontecimentos que vêm, e tem os distúrbios internos da nossa conduta. Né? O que é que eu trago dentro de mim? Quais são as minhas evoluções, né? E isso, no mundo espiritual, no desdobramento do sono, as portas das percepções se abrem para a realidade do que a gente é. Isso tem tudo a ver com a nossa vibração, gente. Eu só vou acordar, eu só vou estar em algum local que a minha vibração é daquilo. Falcone contou há uns tempos atrás, aqui, não sei se há 3 semanas, do Chico Xavier que não pôde entrar num lugar lá no nosso lar. Por que ele não pôde entrar? Ministério da Ah, porque União ele era. Divina. Mas ele não pôde entrar porque ele era impuro? Não, ele não tinha condição vibracional ainda para estar naquele local. Então, são as coisas que a gente. São as nossas evoluções. O Chico ainda não estava com a evolução para tal. Estava muito melhor que a gente? Muito melhor, mas para tal não. Né? Então, existências afinaladas pelo equilíbrio, pelos valores éticos e conquistas do amor, vivenciando a oração, a dignidade, o bem, conseguem retornos felizes à espiritualidade. Quer dizer, qual foi o seu dia hoje? Ah, meu dia hoje foi de trabalho, tive oração, fiz as minhas leituras, tive um desentendimento, fiquei aborrecida lá com o funcionário, me posicionei, vi aonde que, porque a gente precisa de fazer uma coisa em benefício da gente mesmo. Por exemplo, uma análise. Tive um desentendimento lá com a pessoa. Faz uma reflexão. O quanto que você teve de crueldade ali? O quanto que você podia ter tirado um pouquinho o pé? O quanto fazer isso? Né? Eu hoje estava conversando com o Falcone mais cedo, aí ele ouviu e falou assim, orgulho. Eu falei, nossa, gente. Ó, e eu vou falar uma coisa para vocês. Agradeço. Agradeço ao Senhor. Então, gente, eu preciso tomar um remédio amargo, mas que vai ficar boa. Eu quero
espiritual feliz, para o país dos sonhos, né? Porque o país dos sonhos, eu estou achando que é o melhor país do mundo, né? É país de bem-estar, só vai ter gente de luz, só vai... Sem enfrentar a mirinha, não rola, não vai rolar. Não existe milagre. Esse tipo de milagre não existe. O Filomeno, então, vai finalizar falando que os sonhos estão profundamente vinculados ao estado emocional e espiritual de cada criatura. O Filomeno está respondendo nessa frase aqui, vou repetir. Os sonhos estão profundamente vinculados ao estado emocional e espiritual de cada criatura. Como é que você Resumiu acordou tudo. hoje? Resumiu tudo. Resumiu tudo. Como é que você acordou hoje? Nossa, acordei tão bem. Acordei tão. Você lembra do quê? De nada, mas de bem-estar. Ó, o lugar que você foi top. Foi Não bom. precisa lembrar onde você foi, não. Fica com esse desespero de querer saber se eu fui lá, se eu fui cá. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Sua vibração tá tranquila? Nossa, acordei hoje virada no girai. Pode contar que o lugar que você foi bom, não. Ah, mas eles me levaram para trabalhar nas furnas. Não levaram nada. Trabalho no bem não faz você acordar com dor de cabeça e virada no girar e coisa nenhuma, não. Trabalho no bem faz você acordar feliz. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no bem. Então, Filomeno aqui já resumiu tudo que a gente precisa. Ele continua. Que se desprende parcialmente durante o repouso físico, para dar prosseguimento aos interesses e anelos, aspirações e lutas na esfera dos arquivos pessoais ou no mundo parafísico ao qual volve nessa ocasião. Quer dizer, tudo está no nosso emocional, tudo está na busca do nosso equilíbrio. Vamos trabalhar para isso. Gente, não desiste não, que de vez em quando a gente tem umas recaídas, né? Fala assim, eu estou Quem cansada de não lutar tem? para Quem não tem? tem, Falcone, me ajuda. Você tem, Verônica? Ô, De vez em quando eu tenho umas recaídas, eu falo, tô cansada de lutar com a Mirinha, tô lutando com ela, mas ela não vai. Mas aí o Falcone também falou, acho que umas 2 semanas atrás. Se hoje eu caio, a Verônica me levanta. Se o Falcone cai, eu levanto ele. E assim não vou. É disso que a gente está falando. Da gente unir forças e cada um fazer um pouquinho pelo outro. Não fica preocupado com lembrança de sono, não. Preocupe-se, atente-se como você está acordando. Esse é o grande barato da vida. Certa vez, o Chico foi no Pinga Fogo, apareceu na televisão e foi o maior ibope que a televisão brasileira teve até aquela época. Aí, os companheiros, os amigos que se acham no direito de dirigir a vida dos outros, começaram a mandar carta para o Chico, a comparecer em Uberaba e falar: Chico, você está ficando vaidoso, você vai cair. Chico, você tá, agora só pensa em televisão, você vai cair. E tanto falaram: você vai cair, você vai cair, você vai cair, que um dia um companheiro na fila, espiritão de uma cidade aqui dos recôncavos das Minas Gerais, chegou, era amigo dele de muitos anos. Pois é, Chico, estou muito preocupado com você que você vai cair. Acho que foi a gota d'água que transbordou. Ele virou para o camarada e falou com ele assim: fica tranquilo que eu não vou cair. Tá vendo aí, ó? Você acha que você é melhor do que os outros? Ele falou: não. Tanto que eu não sou, que eu tenho certeza que eu não vou cair. O homem ficou pálido. Por que você não vai cair, Chico? Ele falou: porque eu ainda não levantei. Para cair, tem que levantar. Eu ainda não levantei. Eu estou rastejando que nem um verme. Aí Emmanuel apareceu para ele e falou com ele assim: Chico, mais respeito com o irmão verme. O verme está cumprindo 100% a missão dele. Será que você está cumprindo 100%, Chico? Então, para cair, nós temos que levantar. Mas a gente levanta.
quando está fazendo uma prece, quando está aplicando um passe no trabalho do bem, quando estamos aqui no trabalho, estamos levantando, tropeça. E uma vez, o Divaldo estava reclamando com ele mesmo, por causa de pequenas quedas que ele estava tendo. A Sheila apareceu para ele e falou com ele: meu filho, que bom que você está caindo, é sinal que você já está começando a levantar. Agora, presta atenção, quando for cair, cai para frente. Não cai para trás, nem para os lados, não. O Divaldo pensou que era por causa da coluna, alguma coisa, e falou assim: por que tem que cair para frente? Que na hora que você levantar, você já levanta um passo para frente de onde você estava na hora que caiu. A Joana fala isso. Presta atenção onde que você cai, que a hora que você cair, já cai lá para frente, Joana. Só que ela não fala desse jeito. Então, vamos trabalharmos. Vamos trabalharmos. O próximo capítulo é Espairecimentos Espirituais. O Matuto não fala espairecer, ele fala de espairecer. Vamos, eu ri tanto que eu desopilei o fígado, eu dei uma desparecida. É assim que fala. Eu sei porque eu venho de lá. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. Ai, quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Pois é, quando eu era criança pequena lá em Astolfo Dutra. Vão desparecer, desopilar o fígado. O capítulo de hoje é de muita responsabilidade. Porque dos internautas, qual de nós três que vamos falar que não dormimos? A pessoa, o corpo humano, Mirinha, o corpo humano, Verão, ele consegue ficar 48 horas sem dormir aos trancos e barrancos. Mas raríssimas pessoas conseguem chegar a 72 horas acordados. 3 dias sem dormir. Chega um ponto, pode jogar água fria, pode estar andando, pulando, pode estar dentro da piscina. Faz assim, ó, clique, desliga. Ele apaga. Então, esta é que é a situação. Vamos nos preparar para dormir, para que no sono possamos refazer as nossas energias e amanhã acordarmos biológico, emocionalmente, melhor do que quando hoje estamos indo para o sono. Aí, querida, não importa se você tem 70 ou 20 anos, a saúde. O chinês fala do Qi, Tai Chi Chuan. A energia que liga a matéria ao espírito, o espírito à matéria, o céu à terra. Tai Chi Chuan significa terra, energia, céu, no aspecto de matéria, energia, espírito. Então, o seu Ti vai estar forte. Quando eu aplico a acupuntura, eu estou equilibrando o Ti, a energia da pessoa. E procura dormir num lugar totalmente escuro. Se tem televisão no seu quarto, tira da tomada, porque quando você desliga a televisão, você não desligou, você apagou a tela, a radiação continua, o campo magnético continua. Pequenos cuidados. Se possível, tome um banho, faça um escalda-pés, faça uma caminhada, uma refeição mais leve à noite. Dentro do relógio biológico da medicina chinesa, o horário mais importante para estar dormindo é das 23 horas até as 3 da manhã. Porque das 23 até a 1, a energia, o Qi, está passando pelo meridiano da vesícula biliar, que é responsável pela sua regeneração celular. E da 1 às 3, está passando pelo meridiano ou canal de energia do fígado, que é responsável para pôr para fora todo o lixo emocional do que entrou pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo sexo, seja por que for. Então fica aí a dica. Tá bom? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Lembrando mais uma vez que quarta-feira da semana que vem, dia 4 de outubro, temos Cine Pipoca. A partir das 19h30,
tem pipoca de graça, tem bala, tem Que pirulito, bonito. tem tudo. Os grupos de estudos de quarta-feira vão funcionar normalmente, não vão parar mais. Por quê? O objetivo seria o pessoal do grupo de estudos subir e confraternizar no Cine Pipoca. Não aparece quase ninguém. Se dão férias. Da mesma forma, não vai ter mais seminários nas quartas-feiras de janeiro. Uma prática de mais de 25 anos na FEAC. Matheus disse que negativo. O objetivo seria os grupos de quarta-feira subirem. Quarta-feira é o dia que nós temos o maior número de grupos de estudos na FEAC. São 9 ou 10, se não me engano. E confraternizar. Não aparece ninguém. Se dão férias. Negativo. Os grupos vão continuar normalmente. Mas, Falcone, eu sou do grupo de estudos, de um dos grupos de estudos de quarta-feira, e eu queria assistir o Cine Pipoca. Individualmente, chega na FEAC, em vez de ir para o seu grupo, vai para o Cine Pipoca, acabou e pronto. Mas o grupo, oficialmente, continua normalmente. Certo? Então, semana que vem, vamos desaparecer. Mas não vamos desopilar o fígado, não, porque o negócio é sério. É sério. Lembramos que a FEAC é sua. Quer saber sobre as atividades da FEAC? Digita aí recursos.feac.org. E agora o nosso companheiro China colocou lá no recursos.feac.org, numa daquelas chamadas, você pode baixar, ter acesso, ler, ou se quiser baixar, um livreto que ensina como fazer o culto do Evangelho no lar. Para quem já faz, vale a pena baixar ou ler simplesmente e melhorar o culto que já existe. Para quem não faz, é uma excelente oportunidade de aprender e começar a fazer. Meninas, suas palavras finais, agradecendo aí a presença dos internautas que estão conosco toda quinta-feira, assim como também daqueles que assistem a posteriori. Verônica, suas palavras finais. Um capítulo muito rico, como tantos outros desse livro. Vale a pena reler também esse capítulo depois dessas informações todas. E contamos com a presença de todos na próxima semana e que tenhamos uma boa semana. Mirinha, Oi, gente, estou com uma saudade da Cristina, sabe? Ô, Cristina, se você estiver ouvindo a gente, um beijo, minha querida. Que Deus abençoe você. Vamos estudar, gente, vamos estudar. Porque eu vou te falar, estudando já não tá fácil, né? Vamos estudar. Semana que vem nós estamos aqui de volta, viu? Como diz o outro. vamos que vamos. Amigo Jesus, espíritos bons que nos assistem, que protegem, que aproveitam esse momento como um culto do Evangelho no lar, visitando o lar de cada internauta que assiste ao vivo, como também aqueles que assistirão a posteriori. Permita que essa egrégora de luz possa beneficiar não apenas a nós, a Manel Filomena, Divaldo, a equipe da Colônia Redenção, da Colônia Regeneração, mas a todos aqueles que estão precisando. Nós estamos no final do mês de setembro, precisando de orações por estarem em frequências de autodestruição e em pensamentos negativos. Abençoe a cada criatura do planeta Terra e que essas bênçãos se espalhem por todo o nosso sistema solar. Dando graças a Deus, renovando os nossos votos e colocando nossas vidas em suas mãos, encerramos o estudo dessa noite, rogando bênçãos também para o nosso companheiro Chaves e para a nossa irmã Jussara, que estão nos bastidores, nos auxiliando na edição do vídeo. A todos, muita paz. Que assim seja. Obrigado pela sua presença. Aguardamos você no Cine Pipoca. Aguardamos você na próxima semana. Falcone, o Cine Pipoca é transmitido? Não, só para quem está online. E pedimos... Que horas que é o Cine Pipoca, mano? Hein? Que horas que é? 7h30. E 7h30. pedimos a atenção de não levar criança. Tá bom? Grande abraço.